paz de Jesus, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para a reflexão do Evangelho desse dia 23 de abril, sexta-feira. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, ao falar que Ele é o pão, que Ele é o alimento que salva, Ele provoca um desconforto nos corações dos judeus. Ao mesmo tempo que Ele provoca um desconforto, uma confusão, Ele dá um nó no entendimento deles. Então eles perguntam entre eles: como é que Ele pode dar sua carne a comer? Como é que uma pessoa pode dar sua carne para que as pessoas possam comer a sua carne? Então eles ainda não estão compreendendo o ensinamento de Jesus. E Jesus continua falando para eles: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna. Então aqui tem dois ensinamentos. Jesus falando para eles: se eles não aderirem a Jesus, se eles não aceitaram Jesus como Salvador, como Messias enviado por Deus, eles não terão a vida eterna. E ao mesmo tempo, para nós que somos católicos, sabemos que nós vivemos a quinta-feira, a instituição da Eucaristia, onde Jesus institui, onde Ele dá-se como alimento, instituindo a Eucaristia para que nós possamos alimentar do seu corpo e do seu sangue, na espécie do pão e do vinho. Então aqui há um grande ensinamento para a nossa fé católica, que é o cume de nossas celebrações, ao qual estamos um pouco restritos de celebrar, com poucas quantidades de pessoas, em pequeno número, agora 25% foram liberados aqui em nossa diocese, onde nós estamos meio que restritos de contemplar esse milagre, onde nós participamos da transubstanciação do corpo e do sangue, ou seja, da transformação do pão e do vinho no corpo de Cristo. Então essa é a nossa fé. Jesus, Ele instituiu a Eucaristia para que nós possamos alimentar a cada celebração que nós vamos, nós contemplamos um milagre, ou nós vimos Deus se dando no altar para saciar a fome e a sede do seu povo, ou nós alimentamos a nossa vida espiritual por meio da palavra e por meio da Eucaristia. Então Jesus, Ele se dá para nos alimentar, e nós, como comunidade, família de Deus, podemos celebrar e nos alimentar do pão vivo descido do céu em cada celebração. Não é somente, irmão, ali não é uma encenação,
Ali não é um faz de conta. O sacerdote, ao consagrar o corpo, o pão e o vinho, ali realmente se torna o sangue e o corpo de Jesus. É um milagre que nós contemplamos. Então, que nós, irmãos, nesse tempo tão difícil, onde nós tivemos que ficar afastados da Eucaristia, que nós não percamos a nossa fé, mas que nós, na medida do possível, conforme vai sendo liberado, para que nós possamos ir ao encontro do Senhor, que não nos falte esforço para buscar o alimento da nossa vida espiritual, que é a palavra de Deus e que é Jesus na Eucaristia, que nos alimenta para continuarmos a nossa vida nessa terra, para que nós possamos buscar a nossa santificação através dos ensinamentos de Jesus e por meio da sua presença viva na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.